Evangelho de João, ele dizia assim: eu já não vos chamo mais de servos, mas eu vos chamo de amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu vos faço saber as coisas que recebi de meu Pai. E quantos estão sofrendo por aí lá fora, sem conhecer verdades tão simples, como por exemplo, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que diz que em nenhum outro há salvação, porque não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, Jesus Cristo. Quantos sofrem por aí e não conhecem 1 Timóteo 2,5, que a igreja conhece, que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, Jesus homem, ao qual se deu por expiação aos nossos pecados. Mas nós muitas das vezes, por estarmos dentro de uma casa de oração, por fazermos parte de uma denominação humana, uma organização e termos talvez uma credencial, uma carteirinha de membro, nós ficamos desleixados, ficamos muitas das vezes acomodados e seguros em nós mesmos, presunçosos, achando que estamos agradando inteiramente a Deus. Mas faz-me lembrar de Pedro, que um dia estava andando junto com Jesus, já havia andado os 3 anos junto com Jesus, e pouco antes que Jesus viesse consumar ali na cruz o seu propósito aqui na terra, ele disse: Simão, o inimigo pediu para te ir andar como trigo, mas eu roguei para o Pai que a tua fé não desfaleça. Quando tu te converteres, confirma os teus irmãos. E aí Pedro, todo presunçoso, eu creio que até se ofendeu no íntimo, porque Jesus disse: quando tu te converteres, ele deve dizer: como me converter se eu já ando com o Senhor, se eu já saí fazer a obra com os meus colegas? Por que me converter? Ele falou: Senhor, ainda que se for para ir contigo até a morte, eu irei. Mas o resultado nós sabemos. Então, se nós cuidamos de ser alguma coisa, que nós vigiamos para andar segundo a misericórdia de Deus. Porque é a misericórdia de Deus que nos sustenta. E a palavra disse que nós temos todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais em Cristo. João, quando foi lá em 1 João, ele começa a resumir o seu ensino, ele diz assim: amemo-nos nele, em Cristo. E aí eu começo a ver esta exortação ao qual Deus dava ao seu povo naquele tempo, dizendo: melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Quando a palavra do Senhor veio uma exortação, no começo do ministério eu tirava uma palavra, quando saía uma palavra como essa eu fechava e tirava outra, até que saía uma de bênção. Não entendia eu que toda a palavra do Senhor é boa, desde que nós a obedeçamos. Quando Deus nos pergunta nesta noite para que nós melhoramos os caminhos, Deus não está falando só com meu irmão, Deus está falando comigo também. Porque nós temos que continuamente crescer na graça, no conhecimento. E com certeza em todos nós há muita coisa a ser melhorada. E o Espírito Santo fala a cada um de nós o que nós precisamos melhorar. E se Deus nos pede para melhorar o caminho, é porque Ele nos ama. E Ele quer nos entregar uma bênção maior do que aquela que, se nós continuarmos desta maneira, nós poderíamos receber. O povo, quando estava escravo ali no Egito por causa da desobediência, e clamou a Deus, e Deus enviou Moisés e os tirou dali com o seu poder e com a sua força. Faz-se uma alusão de que todo homem, toda mulher, independente da situação que ela se encontra, não interessa se é uma prostituta, se é um drogado, se está à margem da sociedade, se ninguém dá valor nenhum, mas se clama de todo o coração e pede um socorro, se deseja verdadeiramente uma mudança em sua vida, Deus envia o seu Espírito Santo. E aí as ataduras, aquilo que o segurava preso. Mas o que é que prende o homem na área espiritual? Talvez você se olhe e você não está amarrado com cordas humanas. Talvez não tenha uma algema de aço nos seus punhos.
Mas talvez você tente andar e tente chegar em algum lugar e não consiga. Talvez você por muitos anos tenha conseguido e tenha lutado para conseguir sucesso, digo, e não tenha alcançado. E aí você se pergunta por que os outros vão e conseguem e eu não consigo. Se eu luto, se eu trabalho, se eu faço a minha parte e me esforço e não consigo. Aleluia. Aí eu começo a entender que no reino espiritual, as ataduras que prendem o homem são o pecado e a iniquidade. E pecado e iniquidade não é a mesma coisa. O pecado é quando nós transgredimos contra a santidade de Deus. O pecado é quando nós comemos carne sufocada. É quando nós comemos o sangue. É quando nós temos relações sexuais ilícitas. Estes são os pecados. E as iniquidades são quando nós tiramos o direito dos outros. Quando nós prejudicamos o nosso irmão. E aí eu volto lá para o deserto. O povo já estava livre. Livre por quê? Porque quando nós aceitamos Jesus, as maldições são quebradas. Porque Jesus levou na cruz do madeiro, 1 Pedro 2,4, as nossas iniquidades e os nossos pecados. E o sangue de Jesus nos justifica. Se nós cremos verdadeiramente, nós estamos mortos para o pecado. Porque o pecado tem a sua força na lei, e se nós cremos em Jesus, nós não estamos na lei, nós estamos na graça. As ataduras são quebradas, nós estamos livres, mas aí nós temos que obedecer a palavra. Nós temos que andar nele para que as bênçãos possam vir em nossas vidas. E aí eu começo a ir lá para o deserto, eles estavam livres de Faraó. E aí Deus começa a orientar o povo, e o povo já começa a murmurar logo no começo. Porque muitas das vezes Deus nos pede algo que a lógica humana, que a sabedoria humana parece ser loucura. Eles estavam indo e Deus fala, volta. Se você olhar